Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Biominas Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto fenomenal que particularmente tem meu coração, que é a nutrição de precisão. Essa modalidade da nutrição vem ganhando muito espaço, né? E hoje nós temos aqui conosco duas pessoas brilhantes que são referências nesse assunto aqui no Brasil, para falar, né, e discutir um pouco mais sobre a nutrição de precisão. Então, nós temos a honra de receber hoje a Anete Marum, nutricionista clínica formada há 26 anos, né, pela São Camilo, mestre e doutora pela Unifesp, especialista em nutrição e metabolismo na infância e na adolescência, coordenadora da pós-graduação de Nutrição e Precisão pelo Instituto de Medicina e Nutrição de Precisão, né? Além disso, a Anete também é autora e colaboradora em diversos livros sobre nutrição de precisão. Temos também hoje a Bruna Vidal, que é nutricionista pela UFOP, mestre e doutora em bioquímica metabólica pela UFOP, pós-graduada em nutrição de precisão, coordenadora pedagógica da pós-graduação de nutrição e precisão pelo Instituto de Medicina de Nutrição e Precisão e consultora científica do laboratório Sierra Genômicos. Bom, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês para conversar, né, sobre esse assunto que a gente também ama, né? Obrigada, Rafa, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, ao lado da Anete, né? Não tem nem precisa falar nada. Obrigada. Ai, meninas. Bom, vamos começar, né, do início, assim. Explica um pouquinho pra gente o que é a nutrição de precisão, de uma forma que todas as pessoas elas possam entender, né, e trazer um pouco mais para perto esse tema. A nutrição de precisão, ela é uma especialidade dentro da nutrição que foi reconhecida pelo Conselho Federal de Nutricionistas, né, que é o conselho que rege aí, né, que determina as normas na nossa profissão, né, nutricionista, em 2021. Então, a gente está falando, né, de uma especialidade extremamente nova, é super pertinente discutir isso e a sua pergunta, porque muitas pessoas não conhecem, né, de fato, a diferença entre, né, a nutrição de precisão e o que a gente chama de área de nutrição clínica. Então, a nutrição clínica, ela é aquela, né, que a gente aprende a cuidar, prevenir, né, tratar obesidade, doença cardiovascular, hipertensão, doença autoimune, enfim, as doenças de uma forma geral. Pois, a gente entrou, né, em 2003, é possível acessar, né, acabou o projeto Genoma Humano. E com isso, a gente entrou numa era ômica, né, que a gente chama, onde é possível acessar as informações genéticas dos pacientes. E o que a nutrição de precisão fez foi unir isso que eu acabei de falar. Ela uniu a nutrição clínica tradicional, que todo mundo conhece, com as formas com que a gente trata o paciente, a interpretação de exames laboratoriais, de exames bioquímicos, pesar, medir, avaliar composição corporal, mas, né, somado à interpretação de análises que a gente chama de análises ômicas, que podem ser análises genéticas, análises de metabolômica, análises de metabólitos intestinais, né? Análises de precisão em fezes para entender saúde intestinal. Então, hoje, a gente tem, dentro da nutrição, dentro da psiquiatria, dentro da oncologia, dentro de diversas áreas, a possibilidade de incluir esse tipo de exame que nos traz o máximo da individualidade humana, que nos traz o máximo da informação
precisa sobre aquele indivíduo, que só ele tem, só ele carrega, só ele tem aquela genética, só ele produz aquele metabólito, né, para dentro da consulta, né, para dentro da consulta clínica. E é interessante, né, Rafa, de onde que veio essa necessidade de entender o indivíduo, como a Nete está falando, né, a gente individualizar a conduta. A gente está vendo, né, tem artigo que foi lançado agora em março, na The Lancet, né, para quem é leigo, é uma revista de muito impacto, uma dos maiores impactos na área da saúde, falando que tem uma previsão para que 2050 mais da metade da população mundial tenha obesidade, doenças crônicas. A gente está vendo que os tratamentos padrões não estão resolvendo problemas de saúde importantes. Então, a nutrição de precisão, ela vem para tratar o indivíduo como único. A gente entende os riscos genéticos, como estão os metabólitos. Então, é uma área onde a gente para de padronizar as pessoas, que a gente está vendo que não está tendo um sucesso a nível mundial. Então, é bem importante que as pessoas, né, tenham esse olhar atento para a precisão. É importante, né? Até hoje a gente tratou os indivíduos, né? As condutas, elas são tratadas dentro de uma média populacional, né? Então, para a maioria das pessoas, essas condutas de fato funcionam, né? Então, a gente tem uma recomendação média de vitamina C, a gente tem uma recomendação média de vitamina A. E para a média, né, das pessoas, isso de fato funciona. A nutrição de precisão, ela dá um passinho a mais, né? Ela entende, né, as necessidades no máximo da sua individualidade. Então, o que de fato para você, Rafaela, faz sentido, ou mais sentido, ou menos sentido, aonde você tem que colocar o seu olhar, né, em quais nutrientes são mais importantes para você, quais são os seus riscos familiares, né, os seus riscos genéticos. E também muitas pessoas têm algumas condições clínicas que apresentam muita dificuldade na sua resposta, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, indivíduos saudáveis que têm um colesterol alto, indivíduos saudáveis e magros que, mesmo assim, desenvolvem, por exemplo, um diabetes de uma forma fácil, sem justificativa aparente, né, desenvolvem eventos tromboembólicos. Então, assim, né, existe um peso genético nisso, que a gente, identificando essas dificuldades, dá para ter um olhar diferente no tratamento. Gente, então, pensando nisso, a gente pode pensar que os avanços da genômica, dentro da nutrição e do quadro né, pensando na saúde de uma forma geral, têm nos levado a tratamentos mais específicos e eficazes. Sim. Não é? Sim. Muito bom. Bom, mas pensando, né, que é uma área nova, nós temos uma área nova aqui no Brasil, apesar, né, do projeto Genoma já tem quase 20 anos, né? Mais de 20 anos. 22, né? 22 anos. Né? 22 anos que ele acabou. A gente ainda vê que existem muitas pessoas que não conhecem a nutrição de precisão ou que ainda não sabem de fato o que é, então acho que essa nossa conversa é muito importante. Eu queria entender um pouco sobre os desafios, né, que hoje nós, como profissionais da saúde, temos de implementar a nutrição de precisão e que vocês enxergam também, né, não somente como profissionais de saúde, mas até mesmo como empresárias, né? Eu queria entender um pouquinho dessa... Bom, acho que, né, os nossos desafios, né? Hoje a gente enfrenta, assim, acho que a gente tem que começar a ter esse olhar até para a graduação, né? Porque os profissionais, eles não se formam com esse olhar de precisão, porque a gente ainda não tem essa disciplina, na maioria, algumas graduações já estão tendo, mas acho que a maioria das graduações não tem, né? Então é importante essa disseminação de conhecimento para que os profissionais já saiam da graduação de nutrição, de medicina, com esse olhar mais diferenciado, né, das áreas de saúde. Acho que esse é um dos nossos desafios. Ainda também um desafio, acho que seria a questão do custo, que já tem reduzido, né? Há 10 anos atrás, um teste nutrigenético era em torno de R$ 10.000. Hoje já é mais acessível, mas a gente sabe que a nível populacional ainda não, né? Então a gente sabe que ainda, né, pensando num teste preventivo, ainda não tem uma visão mais ampla, não é um acesso muito amplo para a população, porém, com esse crescimento, com essa expansão, tem uma tendência para que isso se torne mais acessível, né, para que a maioria da população consiga realmente ter acesso a essas ferramentas, né, Anete?
Eu diria esses dois pontos. Esses dois pontos que ela citou são os pontos chaves, né, dentro da sua pergunta, que é a capacitação dos profissionais dentro dessa análise, né? Então, hoje a gente não tem profissionais capacitados em massa. Para você se especializar nisso, você tem que buscar cursos e especializações específicas, né? Não é tão fácil. Assusta um pouco. Quando a gente fala em genética, até alguns anos atrás, genética eu falo que era, né, coisa específica de médico geneticista, e a partir do momento que isso foi para outros âmbitos, os outros profissionais não estavam tão preparados assim a entender de genética, então é complexo. Então, causa uma certa estranheza, né? Exige do profissional uma bagagem muito grande de bioquímica, de fisiologia, de domínio, então eu colocaria essa capacitação, né? Que foi o que ela falou. O custo, né? Também, como dito, já melhorou muito, né? A gente também teve um avanço muito grande. O nosso sistema de saúde público, né, do nosso país, hoje ele tem um projeto, né, pelo SUS, de doenças cardiovasculares, de análises genéticas voltadas para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, o que já é um grande avanço, né? Inclusive com incentivo para a população que mesmo bioquimicamente saudável, mas que tenha familiares com eventos de doença cardiovascular, se testem, né, para fazer o levantamento de risco. A gente teve um avanço muito grande no SUS, em análises genéticas voltadas para câncer de mama, né? Então, a gente está engatinhando, né, ainda mais forte em sistema público em doença cardiovascular e câncer de mama, como eu falei, mas outras análises no sistema particular, né? E eu complementaria um terceiro ponto, né, que é o avanço da tecnologia, da bioinformática, para que haja a interpretação e união desses dados ômicos, tá? Hoje isso é um grande desafio. Quando você tem uma consulta, um exame que tem 300 variações genéticas, você pega um exame de metabolômica que tem 100 metabólitos. Esse cruzamento de dados assusta, né? Precisa de uma certa bagagem e muito estudo, e o avanço da tecnologia vai ajudar demais a facilitar um pouco o uso disso na clínica. Então, eu acho que essas três coisas têm que andar junto, né? A capacitação do profissional, a diminuição do custo e o avanço da tecnologia para que a gente torne isso mais acessível. De fato, a gente realmente são pontos extremamente importantes, né? Eu tive uma genética básica na graduação, né? Eu aposto que na maioria dos cursos também. Então, principalmente pra gente, né? Pra que eu vou pensar em genética, né? Eu vou pensar só nas doenças que são de cunho genético e que tem alguma coisa a ver com alimentação, mas não vou estudar extensamente o restante. Realmente isso é extremamente importante. Agora, de fato, a gente tem visto esse investimento no SUS, né? O ano passado eu me lembro de alguns editais que foram lançados especificamente para nutrição de precisão, então isso também já é algo muito importante. Agora, a bioinformática, né, gente, é um complicador mesmo. Eu acho que é uma área extremamente crescente, e os profissionais que se capacitarem dentro, né, dessa informática voltada para bio, né, vamos dizer assim, vai nadar de braçada daqui para frente. É a área do futuro. Bom, já que a gente falou um pouco sobre, né, essas doenças cardíacas, que são cânceres, né, que são doenças crônicas, eu queria entender o que vocês acham, né, como que a nutrição de precisão ela pode ser preventiva para esses casos e como que nós podemos usar a nutrição de precisão no tratamento, né, dessas complicações. A parte preventiva,
Hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com o levantamento de riscos, né? Como eu falei. Então, qual é o risco genético de você ter câncer de mama? Então, são avaliados genes, os médicos oncogeneticistas, né? Eles conseguem mensurar sua chance, né? Tudo na genética, a gente usa o termo razão de chances. Né? Cientificamente, nos artigos, isso se chama odds rate. Então, qual é a razão de chances da Rafaela desenvolver uma doença cardiovascular? Então, hoje a gente mensura essa razão de chance. Então, existem genes que têm um peso muito grande nesses desfechos clínicos, né? Qual é a razão de chances de um paciente desenvolver um Alzheimer tardio? Qual é a razão de chances de um paciente desenvolver uma esteatose hepática que cursa com uma maior gravidade? Qual é a razão de chance daquele paciente, né, ter um evento tromboembólico ou desenvolver uma doença cardiovascular? Então, hoje a gente já tem os genes que são associados com essas doenças, os laboratórios constroem um score de risco e você consegue mensurar esse risco. E se você conseguir fazer isso com 20, 25, 30 anos e conversar com o seu paciente sobre esse risco dele alto, né, se for o caso, você consegue sim, porque são coisas preveníveis, são coisas que são responsivas ao estilo de vida, são coisas que você pode encurtar consultas, encurtar acompanhamentos. O paciente, a partir do momento que ele tem consciência do risco dele, ele tem uma maior adesão à dieta, a um estilo de vida. Então, desde do médico e do nutricionista, entendeu? Eu falo que o tamanho do buraco, entender o prognóstico daquele paciente, né? Aonde ele pode chegar com aquilo. Até mesmo isso serve de inspiração, de estímulo para que ele, né, previna. E porque a maioria deles, quando a gente fala de um risco genético, a maioria traz para consulta, né? De fato, minha avó faleceu disso. De fato, eu perdi meu pai jovem por isso, né? Então, a gente vê isso em consulta, né? Então, eu perdi meu pai por essa causa, eu tenho 2 filhas pequenas, eu não quero que isso aconteça. Então, a forma como você comunica isso em consulta é um divisor de águas no sentido do paciente usar isso como gás, como estímulo para trabalhar uma parte, né, para trabalhar de uma forma preventiva. E pensando no tratamento, né, apesar de serem ferramentas ali técnicas que às vezes o nome assusta, elas permitem a humanização do tratamento. Porque o paciente, né, pensando em obesidade, diabetes, são pacientes que já tentaram muitas coisas, vêm em dietas, vai médicos, nutricionistas que falam coisas que a gente aprende, né, que fazem parte do tratamento, mas a partir do momento que a gente vê um teste genético do paciente que está ali a vida toda tentando tratar a obesidade, e aí tem um pouco de sucesso, depois reganha, vive frustrado, a gente vai entender a obesidade desse paciente na genética dele e abraçar esse paciente nos pontos onde ele deve ter mais atenção, né? Às vezes é um paciente que tem menor eficiência em saciedade, tem muito gene que regula a saciedade, né? Eu comecei a estudar genômica pelo gene FTO, que é um dos mais associados à obesidade, que me encantou por ele ser expresso mais no cérebro, né? Então, não é um gene de queima de gordura, é um gene que regula muitas regiões cerebrais, de comportamento, de saciedade. Então, quando eu olho para esse paciente e vejo que ele é geneticamente risco para ser mais faminto, eu brinco, né? São os genes do leãozinho. Eu vou evitar dietas muito restritivas, eu vou deixar esse paciente mais alimentado, de forma saudável, né? Eu vou abraçar ele nas dores dele e vou falar, olha, se a gente for por esse caminho, a gente vai trabalhar a favor de como você funciona. Né? A gente avalia risco ali para a parte comportamental, né, Net? Risco de compulsão, que a gente consegue pensar na forma multidisciplinar de orientar o acompanhamento de um terapeuta, se o paciente já tiver desenvolvido alguma questão nisso. Então,
a gente olha onde o paciente não é todo mundo, né? Nossa mãe sempre falou que a gente não é todo mundo, a genética mostra onde a gente não é todo mundo. Então, a gente consegue abraçar esse paciente de forma mais humana e, como a Anete falou, isso aumenta muito a adesão, né? Porque muitas vezes ele já fala, como a Anete falou, realmente isso para mim, eu tenho mais dificuldade, realmente eu tenho diabetes ali sem comer muito açúcar, muito carboidrato simples, então a gente consegue orientar, olha só, essa vitamina que você não absorve tão bem vai ajudar a regular a sua glicemia, olha só. Então, a gente consegue orientar com muito mais precisão, mas também com uma humanização, né? Sim. Acaba que isso para o paciente faz muito sentido, né? Porque é uma pessoa que passou por tantas Ele entende a tentativas. dificuldade dele. E eu falo que assim, né? Quando a gente entende, de fato, entende? Não é alguém que falou assim, você precisa fazer dieta, né? É quando você entende a sua dificuldade, de onde ela vem, né? Porque especificamente falando da obesidade, todos nós vivemos hoje em dia expostos a um ambiente obesogênico. Por que alguns desenvolvem e outros não? Né? Quais são os mais suscetíveis a isso? Né? Aonde está a dificuldade daquele que desenvolveu? Por que o difícil controle? Né? Quando você consegue entender um pouco essas respostas, por que essas respostas difíceis para cada um, dá uma boa clareada, né? E a gente está falando aqui pensando só em doenças, né? Mas para tudo a genética está envolvida. A Anete falou de obesidade, que a gente está em um momento, né, de um mundo obesogênico. E aí me veio o contrário, que é o pessoal, né, os fisiculturistas, tantas pessoas que também tentam desenvolver um certo corpo, mas que não conseguem, porque também é uma questão genética, né, que a gente também consegue ver, acompanhar hoje em dia, né? Sim. Tem uma frase, né, que as pessoas falam: quem nasceu para ser lagartixa não vai ser jacaré, né? Então, assim, ela pode tentar ali, tentar. É lógico que existe treino, alimentação, hormônios, mas existe uma limitação genética, sim. Justamente. E eu acho isso importante, Anete, da gente expor aqui também que aí o laudo genético não é determinante para o seu futuro, né? Porque às vezes muitas pessoas elas ficam apavoradas quando recebem, né? Vem aquele gene que é super expresso ou que não é expresso e que, né, tem um odds rate muito grande, né? E algumas pessoas são radicais, né? Com essas questões. Então, eu acho que é importante, cabe a nós, né? E eu sei que vocês fazem isso muito bem, como profissionais da saúde, de tranquilizar o paciente, né? Então, é importante também o profissional da saúde ter um preparo justamente para deixar esses pacientes tranquilos, né? E entender que realmente, com o acompanhamento, né, com o cuidado certo, você provavelmente não vai, né? Ter aquela manifestação. Então, como a gente está falando né, em grande parte com população leiga, né, é importante dizer que, assim, são coisas separadas, né? A gente tem análises genéticas que são doenças raras, erros inatos do metabolismo, que de fato aquela criança ou aquele adulto vai desenvolver aquela síndrome ou aquele problema. A gente tem, por exemplo, a síndrome de Down, que é uma trissomia no cromossomo 21, que de fato, né, aquele bebê vai nascer com síndrome de Down. Então, existem algumas questões genéticas que são determinísticas, né, e aí entra em uma outra categoria, mas é a menor proporção. O que a gente está conversando hoje são coisas preveníveis, né, são coisas de fato, preventivas. Que ótimo. Bom, meninas, e assim, pensando um pouco sobre dieta, né, e alimentação hoje, como que é montado ou pensado, na verdade, esse exame genético para que a gente, como nutricionista, prescreva uma dieta individualizada? Existem alguns genes que vocês acham que são essenciais para terem, né, nesse exame, que vão realmente guiar muito a nossa conduta enquanto nutricionistas?
Quer saber, Bruno? Isso é importante, Rafa, até para a gente entender as diferenças dos laudos, porque nós somos complexos, né? As regulações metabólicas são bem complexas. Então, tem muitos genes que regulam, né? Um paciente ali que tem dificuldade para emagrecimento, por exemplo, que trata obesidade, etc. Né? Se eu pego um genezinho só, vou falar, você tem dificuldade nisso daqui. Mas pode ser que todo o restante ali que regula outras questões de beta-oxidação, que são genes mais mitocondriais, enfim, outras questões são favoráveis e nesse score é favorável. Então, é legal a gente ter laudos com bom embasamento científico e mais completo para a gente conseguir direcionar junto à clínica atual do paciente, né? A gente pega o exame genético, a clínica atual, o exame de sangue, a gente consegue entender junto às dores dele o que a gente consegue direcionar de tipo de dieta, né? Por exemplo, como eu citei antes, os genes mais dos famintos, né? MC4R, PCSK1, BDNF, são genes que estão lá no cérebro, que são importantes para o cérebro entender que aquele paciente está saciado, né? Pensa para quem tem essa dificuldade de comunicação, o paciente, se ele come muito rápido, ele vai repetir o prato, porque simplesmente não chegou a comunicação ainda no cérebro. Então, aí eu falo o teste genético, ele me mostra onde que eu vou ser chata com esse paciente. Eu vou ser chata com ele na ingestão de fibra, de proteína, mastigação, porque hoje está todo mundo comendo correndo, porque tem 1 minuto para engolir a comida. Isso, um simples ato de mastigar devagar, e ele dá tempo do cérebro entender que ele está alimentado, pode ser um ponto muito importante para ele conseguir aderir bem a um plano ali de controle calórico, de nutrição, da parte de qualidade. Não comer em frente à televisão. É, exatamente, não comer em frente à TV. Tem muito artigo que a gente vê sobre isso, né? São pessoas que, se a gente deixa nesse risco ali mais favorável, manifesta com muito mais facilidade. Então, tem genes ali associados à saciedade, essa questão da queima de gordura, genes do sono que regulam fome. Então, tem pessoas que nem têm risco para alterações metabólicas, de risco de obesidade, diabetes, só que tem a cascata do ciclo circadiano de risco. E aí tem aquelas pessoas que falam, eu tenho muita facilidade para dormir 1 hora da madrugada e acordar às 6 todo dia. Só que essa facilidade não indica que ela está metabolicamente saudável. E tem, né, esses genes ali que regulam, né, o CLOCK, RY, PER, tem muitos genes que regulam essa cascata. E esses genes não só regulam o nosso sono, eles regulam vias metabólicas, eles regulam a nossa insulina, eles regulam o estoque de gordura, nosso metabolismo hepático. Então, se aquele paciente está ignorando um ponto muito importante para ele, ele tem prejuízo no tratamento. Então, é muito legal a gente determinar não só a dieta, mas onde que ele vai ter que ter mais atenção, né? Como a Anete sempre fala, né? Onde a genética não funciona bem, o paciente tem que funcionar 3 vezes mais, né, Anete? Eu costumo dizer assim, né? Existem algumas pessoas que se dedicam X à sua saúde, à sua dieta, ou faz um déficit calórico X e tem os seus resultados aí de emagrecimento. E existem pessoas que não. Existem pessoas que, para ter saúde ou para o seu emagrecimento, eles têm que se dedicar 2x ou 3x. Ponto, né? Então, assim, existem condutas tradicionais bem documentadas, né, na literatura científica, né, vamos dizer, essas tradicionais, né? É óbvio que o emagrecimento depende do déficit calórico. É óbvio que dieta do padrão mediterrâneo é saudável a todos. Então, existem coisas gerais, né, assim, médias, e o exame genético, ele traz esse ajuste, essa especificidade. A gente tem condutas na nutrição, por exemplo, de que restringir, diminuir, fazer déficit calórico de 500 calorias ao dia, é uma conduta de perda de peso. Isso é, né, uma conduta documentada. Existem pacientes que fazem esse déficit e não conseguem, não atingem. E por quê? Porque fazem mais adipogênese, porque fazem menos termogênese. Existem pessoas que comem um docinho todo dia depois do almoço e tá tudo bem. E tá tudo bem. Isso não é para ser demonizado, né? A pessoa trabalha, é ativa, faz exercício, tá lá com o seu exame bioquímico em dia, tá tudo bem. Existem pessoas que esse docinho todos os dias não vai ficar tudo bem, né? Porque ele tem alterações em genes de secreção de insulina, porque ele tem alteração no receptor de insulina, porque ele vai fazer um grande estímulo e para ele vai ter sintomatologia daquilo, vai fazer um pico glicêmico muito maior. Então, as respostas são individuais aos macronutrientes que a gente chama e aos micronutrientes também.
Então, isso que ela está falando, né, que a Bru falou agora, é super importante. E quem não quer comer um docinho todo dia? Então, tem aquele que se dedica a X, funciona bem ali e tá tudo bem. E aquele que não dá, né? Que de fato né? Então, dieta, carga de gordura na dieta, né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Você me apresentou, eu sou nutricionista formada há 26 anos. Há 26 anos atrás, eu saí da faculdade com a recomendação de que o paciente podia comer 2 ovos por semana. Nossa, gente. Tá? Recomendação de diabético e de doença cardiovascular era 2 ovos por semana. Graças a Deus a ciência evolui, né? Só que aí a gente foi num contrário, de 2 por semana para gente que come 15 por dia, né? Mas o que eu quero dizer é assim, nem lá e nem cá, né? E carga de gordura, a depender da genética do paciente, se você sobrecarrega em gordura, esse paciente em 3 meses faz uma dislipidemia. Você favorece que ele faz. E tem pacientes que não, tá? Então, é a gente entender isso para fazer esses ajustes finos e equilibrar essas respostas aí, sempre visando em mais saúde. E para a gente entender isso, então a gente tem que ter um primeiro contato com o paciente, né? Porque às vezes a pessoa agora tá vendo aqui o nosso podcast e fala: "Aí eu vou fazer um teste genético." E não sabe de onde partir. O ideal, então, é que a gente recomenda que não faça sozinhos, tá? Não é de fácil entendimento. As pessoas que compram e fazem esses exames que são vendidos direto ao consumidor, na grande maioria das vezes são exames que eu, né, tento, enfim, para explicar, eu chamo que são exames recreativos, poucos genes, sem esse score poligênico. Então, assim, a pessoa acaba lendo, não sabe aplicar, não sabe entender, assusta, engaveta, né? gastam dinheiro. Gastam dinheiro. Então, façam sempre com orientação, para que a informação vire ação, para que você não, ao invés de ler lá e se assustar, eu tenho risco, de fato, isso seja transformado em ação no seu dia a dia. Gente, isso é extremamente importante, né? Então, é o que a Anete falou. Ao invés de ler um laudo e se assustar, procure um profissional que tenha especialização, que realmente saiba para te orientar, né? Eu acho isso extremamente pertinente, né? Para que a gente possa falar, porque é importante a gente disseminar a nutrição de precisão, mas disseminar da forma correta, né? Da forma que realmente tem que ser feita. Dentro disso, gente, eu queria falar um pouquinho de uma área que também, que ela, na verdade, ela tem sido muito falada ultimamente, mas não tão aliada à nutrição de precisão, né? Volta e meia a gente escuta essa palavra na mídia, que é epigenética. E eu queria que a gente falasse um pouquinho do que é epigenética, né? Como que a nutrição ela pode modular essa epigenética e o quanto que isso é importante para a gente num tratamento de um indivíduo. Bom, a epigenética, na verdade, é o que a gente faz desde que a gente nasceu, que é a interação do ambiente que a gente vive com a expressão dos nossos genes, tá? Bom, vou usar aqui até o que eu aprendi com a Anete desde o início. Nosso gene ele não se modifica ao longo da vida, tá? Nosso manualzinho de instrução foi formado lá no momento da fecundação, ele vai ser o mesmo o resto da vida. Só que de acordo com o que a gente come, o que a gente faz, atividade física, esses genes vão ficando mais falantes ou mais caladinhos, né? Então, eu acabei de comer, eu preciso que meu gene da insulina, dos hormônios ali de metabolização fiquem mais falantes. Então, o que é a epigenética, né? A gente ouve muito falar, por exemplo, vou comer fruta vermelha porque tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória. Eu vi que morango tem resveratrol, uva tem resveratrol que tem uma ação antioxidante. Essa ação é por via epigenética, né? O resveratrol tem uma ação sobre a modulação da expressão de genes, que esses genes vão ficar mais falantezinhos, né?
que promovem a ação de enzimas antioxidantes. Então, a epigenética é o que a gente faz o tempo todo. A gente faz atividade física, a gente favorece a expressão de genes que regulam a insulina, que favorecem massa muscular. O que a gente come, se a gente come mais industrializado, a gente favorece a expressão, a epigenética de genes mais pró-inflamatórios. Então, a gente vai ter prejuízo na saúde se a gente faz isso todo dia. Então, a epigenética é a interação do ambiente com a expressão dos genes. Ou seja, se a gente está num ambiente obesogênico, num ambiente poluído, né? Provavelmente a gente tem uma Tá dando um estímulo para Ruim. aqueles genes, né? um prejuízo para os nossos genes, de Isso. modo geral, né? E a palavra epigenética, né? Então, se a gente separar, o prefixo epi é um prefixo grego que significa acima, né? Acima, né? Sobre a genética. Então, é o que a Bruna falou, não se modifica a sequência do nosso DNA, mas é possível, ao que a gente se expõe, que sejam doados, né, moléculas químicas que interagem com o nosso gene e alteram a sua expressão, a sua forma de falar, a sua forma de se comunicar. E para quem não sabe, um gene ele expressa, né? Ele codifica enzimas, hormônios, receptores e transportadores. Ou seja, é tudo no nosso corpo, é tudo no nosso metabolismo. Então, como você falou, se a gente dá um estímulo de industrializado, de muita gordura, de muito açúcar, a gente vai passar essa informação para o nosso DNA. Vai ser necessário que genes se expressem para dar conta disso. E se a gente der resveratrol, se a gente der folato, se a gente der frutas vermelhas arroxeadas, a gente vai estimular, né, genes bons, interessantes. Então, se a gente for pensar, é lindo, né? É muito lindo. Essa natureza, né? Essa maquinaria toda, é muito lindo pensar que as nossas células, né, respondem ao estímulo que recebem. Então, eu sempre falo isso para os nossos pacientes. Quando eu digo isso, que as nossas células, isso inclui o nosso DNA, que está lá dentro do núcleo da célula, que ele responde aos estímulos que recebe, seja de comida ou de pensamentos, isso te assusta ou te acalma? Depende de como você está vivendo, né? Tem que acalmar, né? Mas na maioria das vezes, né, pelo comportamento e pelo estímulo, assusta, né? Assusta. E eu acho que é extremamente importante a gente falar que a epigenética ela pode ser transmitida para os nossos filhos, né? Então, quer dizer, o dano que eu estou fazendo hoje ao meu organismo pode passar para o meu filho. Isso É um mecanismo transgeracional que a gente fala, né? Quer falar, Bru? Explicar o imprint metabólico? A gente tem hoje, né, esse conhecimento de que as marcas epigenéticas, que são essas marcas que deixam o gene mais falante ou mais quietinho, elas passam, né, ali no momento elas vêm também tanto de pai e mãe no momento da fecundação e durante a gestação, o que a mãe come, se ela faz atividade física, se ela tá bem mentalmente, isso vai modulando ali também no período gestacional. A gente não vai modificar essa herança genética, não tem como eu prometer para uma gestante, né, que, se você fizer o que eu tô falando, seu filho não vai herdar riscos, isso não existe. Mas a gente pode favorecer esse ambiente para que esse filho, né, independente da genética que ele herde, ele já nasça com as marcas epigenéticas mais favoráveis, né? Então, para um sistema imune funcionar bem, para a regulação da glicemia dele funcionar bem já desde o início. Então, a gente consegue fazer com que essa herança seja mais favorável ou, infelizmente, para algumas pessoas, né, que tem um ambiente um pouco mais favorável, uma alimentação não regulada, isso fica mais favorável, faz com que esse filho já nasça ali com risco de apresentar um peso maior, de ter alguma alteração metabólica mais precoce nessa parte, né, de alterações crônicas. Então, é importante a gente orientar também nessa parte preventiva, né, do preparo gestacional dos dois, pai e mãe, né, a gente não vai colocar a culpa só na mãe, mas dessas marcas epigenéticas herdáveis ali, que são bem importantes. Pensando nesse preparo gestacional, a gente teve até um boom na mídia uma vez, né? Em relação a essa situação,
esse preparo ele deve ser feito quanto tempo antes, né? Quanto tempo realmente é necessário os bons hábitos podem fazer com que essas marcas, né, nos nossos genes, essas marcas ruins, elas possam ser retiradas, né? Ou pelo menos diminuídas, reduzidas. Existe alguma parâmetro para isso? Essa pergunta ela é um pouco complexa, porque assim, a resposta até existe uma média, a gente fala que uma média é interessante aí para a gente arrumar o terreno biológico, né, desse pai, dessa mãe, aumentar a fertilidade do casal, né, em média 3 meses, tá? Então, em 3 meses a gente consegue, por exemplo, corrigir deficiências nutricionais, ajustar algumas coisas. Mas depende de como esse casal chega para a gente, né? Na clínica, por exemplo, se a gente pega um paciente obeso, né? Em 3 meses a gente não consegue resolver uma obesidade, né? De uma vida. Então, depende da questão, né, de como esse casal chega. Então, se a gente, às vezes, identifica que um homem ou uma mulher, né, dentro do casal, precisa perder 30 quilos. De uma forma saudável, ética, né, não dá para perder 30 quilos em 3 meses. Então, a gente não consegue deixar o perfeito, tá? A depender de como esse casal chega pra gente. Mas uma média de 3 meses é um tempo interessante que os artigos trazem para que haja esse preparo desse casal, né, de uma forma melhor, né? Então, por exemplo, se essa mulher chega anêmica, com uma deficiência de ferritina, se existe uma deficiência de vitamina D, se existe uma alimentação inadequada, se existe, assim, né? A gente consegue fazer essas correções em 3 meses para gerar mais saúde ao casal. Mas lembrando que isso depende muito da saúde, da situação e da saúde de cada um. Uhum. Os genes, eles são bonzinhos, eu falo, tá? Eles respondem até que relativamente rápido aos estímulos que recebem. Então, se receberem bons estímulos, a gente consegue fazer uma alteração de expressão aí, né? Pensando nesses 3 meses. Mas, como eu falei, depende, né, muito de alguns casos em específico. Tá bom. Pegando um gancho, né, nessa fala da Anete, né, que os genes são bonzinhos, eu queria que vocês contassem para mim um relato de um caso que demonstrasse, né, justamente o quanto que a nutrição de precisão, né, o ajuste nutricional, entendendo a individualidade daquele paciente, mudou a vida dele, sabe? Quer falar? Você pode compartilhar. Era uma das duas. Eu atendo pacientes com essas análises há quase 10 anos, né? Então, assim, são inúmeros os casos de modificação, né, que passam desde esse assunto que a gente acabou de falar, no sentido de melhora de fertilidade e que esse casal entenda, né, o seu funcionamento genético e isso potencializa a fertilidade. Então, inúmeros casos clínicos também relacionados, por exemplo, à orientação de doença celíaca, pacientes que têm queixa, que nunca foram investigados, e aí a gente vê que trouxe uma predisposição muito alta à doença celíaca na genética, associa com a queixa clínica, encaminha para o gastro, para fazer, né, a endoscopia com biópsia e o diagnóstico de fato é fechado. Pacientes, por exemplo, que têm intolerância à lactose e que, como não têm sintomas gastrointestinais, que são considerados clássicos, não associam, nenhum outro profissional associa, por exemplo, enxaqueca à intolerância à lactose, e aí vem no exame genético que o paciente, né, tem uma variação genética ali, né, de menor eficiência na expressão da enzima lactase,
e aí a gente retira e a dor de cabeça passa, né? Desde, por exemplo, eu vou contar o meu caso pessoal, né? Eu tenho viajado muito a trabalho para estudar, muitas horas de voo. Eu tenho 47 anos, eu sou saudável, extremamente saudável, mas o meu risco genético de doença cardiovascular, o meu histórico familiar, preventivamente, hoje eu só viajo com meia de compressão. Então, inúmeros os casos onde a gente consegue incluir uma orientação com segurança e não uma retirada sem pé nem cabeça de glúten e lactose, sem a orientação, sem saber o que está acontecendo, o que está fazendo, né? Então, eu tenho muitos casos, né, clínicos de sucesso dentro, né, dessas análises. É muita bagagem, né? É muito. Ó, vou contar um que é recente, de uma paciente minha que veio com muitos sintomas, assim, de taquicardia, de passar muito mal, e ela com alimentação super saudável. Ela falou, já fui um monte de nutricionista, já fiz um monte de estratégia, mas com diarreia crônica e taquicardia frequente, aceleração. E aí a gente foi investigando, e aí ela fez o teste genético na primeira consulta, só que eu já fui entendendo com ela que ela poderia ter uma sensibilidade histamínica, né? Que é uma condição que deixa o sistema imune muito reativo. E foi interessante porque eu atendi ela na terça. No final de semana anterior, eu tinha acabado de dar uma aula para uma pós de gastro e eu tinha falado assim, gente, tem genes muito importantes para a parte do intestino, só que são raros aparecer. Então tem um gene que chama NOD2, né, que é a principal proteção do sistema imune ali, ele tem, no intestino, ele tem uma função muito importante na proteção intestinal ali do sistema imune. Ele foi associado a um casos de Covid mais grave, etc. Eu falei, é muito raro aparecer paciente com esse perfil genético. Atendo, sei lá, cada 100 laudos que eu vejo, deve aparecer 2 ou 3 com esse NOD2. Não é muito comum. E gene de risco para estamina, também não é muito comum vir risco alto. E aí ela me veio na terça-feira com o teste genético dela com as 2 heranças genéticas de risco, só que ela já tinha manifestado, a gente já estava fazendo tratamento, já estava com uma dieta anti-histamínica, e ela deu relatos assim, ela falou que foi emocionante porque ela conseguiu correr 5 minutos na esteira, ela nunca tinha conseguido, pela reação histamínica dela ser tão elevada, ela tinha batimento acelerado. Ela falou que saiu da esteira, ligou para a mãe dela chorando de emoção porque ela tinha conseguido correr 5 minutos. A gente estava numa dieta anti-histamínica, eu tinha ajustado enzimas para ela, enfim. E aí eu penso, se ela tivesse feito esse teste genético antes, imagina como ela poderia ter prevenido, porque ali veio que o glúten para ela era um gatilho inflamatório importante, né? A gente entenderia como esse sistema imune precisa de mais cuidado, mais aporte, que tem nutrientes importantes para o metabolismo da histamina, para a parte de controle inflamatório. Então ela já não se alimentava mal, não é uma paciente que se ela arrumasse a base, ela ficaria bem, ela já veio com a base ajustada. Só que ela precisava de um cuidado maior, que é o que a gente está fazendo hoje, mas penso que se ela conseguisse fazer esse teste antes, que é o que ela quer fazer agora na família toda, para prevenir, né? Que é o mais lindo do teste genético, é usado quando a gente consegue prevenir, mas é um caso que me chamou a atenção ali, que manifestou muito, e o tratamento agora a gente está tendo sucesso pelos sintomas já, mas foi determinante, ele foi bem legal. Isso é extremamente gratificante, né? É. Receber pacientes e entender o quanto que a sua conduta foi importante na vida deles, né? E eu acho que não tem preço. Hoje eu sou muito envolvida na parte educacional, hoje eu sou muito envolvida com assessorias, né, com administração, mas eu sou muito resistente a parar de atender, né? Eu atendo menos hoje, mas ainda atendo. Por conta disso, porque eu acho que isso nos alimenta, nos motiva, nos faz brilhar os olhos, e isso tem que ser sempre a base e a raiz de todo o resto que eu faço, né? Para eu entrar numa sala de aula e ensinar isso é porque eu fiz e faço muito, né? Então, hoje, daqui a pouco eu faço 50 anos, as perguntas hoje começaram a falar, onde é que você se vê daqui 5 anos? Como é que você se vê depois de 50 anos, né? Mas eu ainda me vejo bem menos, mas atendendo. Mudando a vida das pessoas, né? E isso é, gente, extremamente gratificante. Com certeza. Ai, bom, meninas, eu queria entender, né? A gente falando aqui sobre nutrição de precisão, vocês enxergam
alguma tendência dentro da nossa área, dentro da nutrição de precisão? Vocês acham que ainda tem alguma coisa que vai modificar muito o mercado? E eu penso que sim. Eu penso que tem muito a evoluir, principalmente na parte de tecnologia. Eu acho que o melhor ainda está por vir com a chegada da inteligência artificial, né? Isso tem que ser usado a nosso favor na interpretação, né, de a união de diversos exames. Eu vejo um caminho muito bonito aí nos próximos 10 anos. Que aliás era até algo que eu ia perguntar para vocês. A Anete já até puxou, né? Como que vocês acham que a inteligência artificial, né, os dados de Big Data podem influenciar na nutrição de precisão? Então, realmente é nessa parte de facilitar O o entendimento entendimento dos dos dados. dados, né? Que faz todo sentido. Isso, hoje, quanto tempo que vocês levam em uma consulta quando vocês sentam com o paciente e tem o teste na mão, assim? 1h30, mais ou menos, mas já foram umas 3 para 4, viu? A gente vai É. pegando o jeito. Hoje uma hora Não, e meia. eu tô achando que vocês duas também não são bases, né? É assim, o início é difícil, né? A gente tem que estudar muito antes. É que tanto eu quanto a Bruna hoje a gente já atinge um nível de experiência que hoje a gente abre o exame e interpreta. Mas para quem está começando é um pouco mais sofrido, né? No sentido de tempo mesmo. Tem que insistir e vai melhorando, né? E vai melhorando. Mas esse melhorando, né, não deixa de ser pelo menos 1h30, né, a 2 horas aí de consulta. Hoje eu atendo pacientes de 2 em 2 horas. Então, 9, 11, 1. Às vezes termino antes, mas aí tomo um café, tomo uma aguinha, fazer as coisas com mais calma. São consultas longas, são consultas que exigem, né? São consultas aula, né? Muito. Essa nutrição de precisão, né? Medicina ou a nutrição, né, de precisão, ela tem, a gente chama, né? Ela tem alguns P's, tem o P da precisão, mas faz parte dessa precisão um P chamado de ela ser participativa. O que inclui ela ser participativa? Você participar o paciente nas decisões, você participar o paciente na educação dele, né? Então, você educar, não ser mais hierárquico. Eu vi o seu exame, é isso aqui que você vai tomar e tchau, né? Volta daqui 3 meses. Então, você participa, eu fiz isso porque veio essa alteração, porque, né, a gente vê que gera muito mais resultado. Na Biominas, o que a gente tem acreditado, né? E não só como uma coisa de coração, mas é porque a gente tem estudado, né, muito isso, é que esse conceito de medicina 4P é o futuro, né? Então, a medicina 4P vem com tudo, a precisão, a participação, a prevenção, né? A gente acredita que isso é realmente um modelo de saúde para daqui a alguns anos. Eu acho que a nutrição de precisão ela traz muito isso, porque é como você está falando, né, Anete? Então a gente coloca o paciente para participar, ele toma as decisões juntos, né, junto com você. A gente previne, né, Bruna, algumas questões. Então eu acho que realmente a nutrição de precisão é o futuro, né? E é o que os dados apontam. A gente espera que popularize, né, meninas? Fiquem cada vez mais. Eu queria entender também de vocês se vocês já têm visto alguns setores da indústria trabalhando dentro dessa área, já permeando a nutrição de precisão. Vocês têm visto alguma tecnologia para isso? Ou vocês acham que ainda está muito incipiente? Eu vejo um movimento, mas está muito embrionário ainda, tá? Inclusive eu tenho, né, sido procurada
para a indústria acordou agora, na minha visão, para isso. Os congressos que exigem muito de indústria de suplemento, indústria de alimentícia, indústria de dermatologia. Então, todos esses congressos fora do Brasil, todos eles tiveram nos últimos 2-3 anos uma carga de aulas muito grande de genética. Então acordou, né? Então a gente vê um movimento, eu particularmente estou iniciando, né, uma experiência, né, de ir junto com uma indústria agora de suplementos, de dermatologia, para tentar entender como isso se aplicaria dentro de uma indústria. Não tem precedentes, não tem modelo pronto. Tem que estudar. Não tem uma empresa que faça isso com sucesso, então tem que ter alguém experiente e uma indústria disposta, né, vamos dizer assim, a investir e a entender como colocar isso de uma forma ética, né? A indústria me assusta um pouco entrar nisso, né, porque eu sou bem resistente a questões apelativas do tipo, se você tem esse risco genético, compre isso. Alguma coisa nesse sentido me gera pânico, né? Não é esse o olhar. E, de fato, desenvolvimento de tecnologia, produtos e coisas mais eficientes, verdadeiramente, né? Então, eu acho que tá indo, mas está bem embrionário. Tem muita coisa para ser estudada, né? E realmente é preciso investimento e o entendimento. E a gente sabe que não são tantas pessoas que têm esse entendimento, né, da nutrição de precisão difundido. E aí, falando um pouco desse entendimento, como que vocês acham que o profissional de saúde hoje, e aí puxando para o nosso lado, que as nutricionistas elas podem se especializar nessa área? Como que ela deve começar? Bom, falando bem a verdade, fazendo a pós-coordenada. Gente, e eu acho que eu ainda não falei, né? Mas a Anete foi minha professora, a Bruna também, então eu acho que é bem isso mesmo. Não, tô brincando. Eu tô falando da nossa pós porque ela não é uma pós que surgiu do nada, né? Ela veio exatamente pela demanda e falta de lugares que tenham a junção entre conhecimento, ética e prática. Porque às vezes a gente vê algum curso que tem uma parte mais técnica, que é o que eu fazia antes de conhecer a NET, né? Eu ficava em laboratório estudando genômica ali, muito técnica. Aí eu falei, nossa, eu preciso conhecer alguém que aplique isso na prática. Eu preciso começar a fazer isso com meus pacientes, né? Uma coisa muito rica para ficar dentro de um laboratório. Aí conheci a NET, que foi lá 6 anos atrás, que eu fiz um curso dela. Então, esses cursos, né, que a gente faz ali de final de semana, são cursos de imersão ali, onde você já começa a ter uma ideia, né, desde o início, o que é trazendo o DNA para essa parte da nutrigenética, né? Tirando aquela ideia da genética muito azão, azinho, e trazendo isso para a nutrigenética e já uma aplicação prática. Então, foi um curso ali, o primeiro que eu fiz com a NET há 6 anos atrás, que me expandiu. Eu falei, nossa, eu quero levar isso para minha vida. Então, a pós da NET, eu falo dela exatamente, né, que é coordenada pelo Instituto de Medicina e Nutrição de Precisão, que é o curso hoje que eu considero o mais rico que a gente tem disponível, porque a gente consegue unir profissionais que têm essa carga teórica, né, de muitos profissionais ali que têm doutorado, que trabalharam com a parte técnica, mas que têm a prática também, que é difícil essa junção. Então é interessante, né, as pessoas buscarem esses profissionais que têm essa junção da visão técnica, prática com ética, né, como a Anete falou, sem aquela visão apelativa, né, eu vou mudar o seu DNA, se você fizer isso, né, você não vai passar os riscos que você tem para o seu filho. A gente tem que ter a visão ética também. Então, eu sou suspeita para falar porque realmente hoje eu considero o melhor ambiente para se aprender, mais seguro, mais ético, mais eficiente e com muita riqueza de profissionais que, né, a gente tem ali uma grade riquíssima de professores especializados em temas. Eu também não posso falar não, tá, gente? Eu sou suspeita, a Bruna foi da primeira turma, eu sou da segunda, então realmente nós somos suspeitas, mas realmente, né, é um local de muito aprendizado. E eu falo isso porque há um tempo atrás, né, eu estava discutindo com alguns professores, né, do departamento de genética ali da UFMG, perguntando o que
que a gente poderia fazer dentro do campo da genética. E um deles me falaram assim, olha, Rafa, eu acho que a gente não tem mais nada para fazer por enquanto. Tem muita coisa. A gente precisa formar profissionais que entendam esse volume de coisa que a gente já gerou. Porque hoje o que eu vejo é que os profissionais, eles não sabem interpretar essa quantidade de dados que foi gerado. E aí eu fiquei pensando nisso e falei, nossa, verdade, né? Se a gente for parar para pensar, são poucas as iniciativas de cursos que levam a genética, que levam nutrição de precisão, medicina de precisão, para esses profissionais de saúde, né? E a gente sabe que não só a gente, não só médico, nutricionista, mas os próprios farmacêuticos podem atuar, né? Os genes de questões psicológicas, então é uma gama de estudo que está aberta aí para o público e que precisa ser realmente, né, Eu acho debatido. que é isso que eu daria essa mesma resposta, né, que essa pessoa te deu. O ciclo precisa rodar numa velocidade maior, precisa fazer mais exames, assim fazendo mais exames vai ficar mais barato, exige a evolução da tecnologia, os profissionais vão começar a receber isso no consultório deles e buscar capacitação. Esse ciclo precisa rodar numa velocidade um pouco maior, né? Para que se identifiquem novas necessidades, que é o que você perguntou, e a partir dessas novas necessidades continue em um outro caminho para responder, entendeu? Caminho, né, de dados, de pesquisa. Mas a gente já tem muita coisa e o que a gente precisa fazer agora é esse ciclo, né? Testar a população, entender como aplicar isso, né? Para que a coisa evolua. Evolua. Anete, me conta uma coisa, né? Você tem essa experiência de ser organizadora, autora dos livros. Como que foi essa experiência, né? E me conta um pouco o motivo pelos quais você decidiu, né? Falou, olha, a gente precisa desses livros, a gente precisa disseminar isso para essa população. Então, eu hoje, né, sou considerada, não por mim, mas, né, Unânime. Por nós. por muitas pessoas, uma pessoa muito experiente, né, dentro disso. Eu fui uma das primeiras nutricionistas há 10 anos atrás, numa época que não tinha curso, não tinha livro. Eu tenho grupo de WhatsApp da minha classe, da faculdade, da minha turma da faculdade. Então, na época, quando eu recebi meu primeiro exame genético, eu escrevi lá, né, meninas, alguém trabalha com isso, né? Não, ninguém, nunca nem ouviu falar. Só que eu já tinha, quando eu comecei, né, eu já tinha 16, quase 17 anos de nutrição clínica, de atuação, de ensino, eu já tinha título, eu já dava aula. Então foi uma coisa que caiu para mim, né, essas análises, eu acho que eu já estava muito madura, clinicamente, para entender tudo isso. Então eu soube absorver isso e dentro, né, dessas condições. E aí, isso, né, esse conjunto, né, de já ser professora, eu fui 14 anos professora de faculdade, e sempre trabalhando, atendendo, já fui nutricionista hospitalar, enfim, com toda essa bagagem, essa pecinha dessas análises eu soube integrar, né? Porque muitas vezes, se você não tem essa bagagem, se isso chegasse para mim e eu tivesse 1 ou 2 anos de formada, talvez eu não conseguiria montar esse quebra-cabeça na minha cabeça da forma como eu consegui, entendeu? Eu acho que isso veio, né? Essa oportunidade de começar a fazer essas análises, ela veio em um momento onde eu já tinha feito absolutamente tudo. Tudo.
tudo que você perguntar para mim, eu fui nutricionista de UTI, eu fui concursada pública, eu fui nutricionista hospitalar de hospital particular, eu fui nutricionista de clínica escola, eu fui supervisora de estágio de hospital, eu trabalhei em home care, eu atendi em clínica particular, então em spa, eu já tinha trabalhado muito a clínica para entender como usar isso, e eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de incluir isso na sua clínica, até mesmo em relação a domínio de consulta, sabe? Começo, meio, fim, aonde eu coloco que horas que eu leio, quanto tempo, qual o time para cada. E eu já tinha esse domínio de time, de muita coisa, eu já dava aula, minhas aulas tinham 120 alunos. Então, isso chegou, eu estava muito pronta para receber, né? E isso fez muito sentido na minha cabeça. E eu expliquei isso para responder sua pergunta, é que organizar um livro dá muito trabalho. Né? Eu leio, releio, eu oriento, eu procuro referências bibliográficas. É uma área nova, onde eu quis isso, que essa minha experiência fosse colocada em livros, porque toda área nova é óbvio que a gente se atualiza em artigos científicos, mas faculdade, graduação, a gente usa ainda muitos livros, tá? Então, hoje eu me atualizo em 100% por artigos científicos, né? A gente tem um acesso fácil, relativamente fácil hoje de busca, né, e de leitura, mas essas obras, elas ajudam muito, né? A quem não tem essa clareza de já pegar um artigo científico e entender tudo é inglês, então tem muita gente com dificuldade com inglês. Mas hoje traduz facilmente, sabe? Não é bem assim. Então eu comecei a me cobrar e a ser cobrada de começar a construir esse tipo de informação para facilitar um pouco para quem está vindo, né? Para quem está vindo. Eu acredito muito que essa é uma área, né, que eu estou ajudando a desbravar. Então, da forma como eu posso, eu me dou a ela. Isso inclui a construção de livros e agora, né, a partir do final do ano passado para esse, eu estou muito focada em construção de ciência, de artigos científicos mesmo, né? Então, a gente já publicou um artigo, estamos com um em aprovação, em avaliação. Submissão. Recentemente, né, apresentei um trabalho nos Estados Unidos, estou elaborando para apresentar de novo em setembro outras análises nossas, porque eu acredito que mostrar prática, mostrar um pouco de prática. Realmente, né? Com essa bagagem toda de ambas, né? É muito caso científico que dá para ser publicado, gente. Nossa. O duro é ter braço, né, hoje para tudo isso. O duro é tudo muito moroso e custoso, você sabe, porque você também escreve, publica. A gente demora, enviar artigo para a revista científica é difícil a aprovação, né, vai, volta, tudo demanda muito. Então, hoje eu tenho sido, tá um desafio hoje ter braço, né, para ajudar as áreas aonde né, a indústria, a ciência. É muita coisa, né? Tô aqui, viu, Anete? Se precisar. Estamos contando. Você ajuda muito, você colabora com as escritas, com os capítulos dos livros, e é isso que eu preciso. É isso que eu preciso, de pessoas boas dispostas a fazer isso junto comigo. Eu acho que é isso, né? Cada um doando um pouquinho para que a gente possa fazer a área crescer, né? Porque realmente é como a Anete está falando, é muita coisa. É muito que a gente precisa andar. Então, vocês vão e eu vou atrás, quem sabe? A gente vai junto. Eu vou junto aí. Bom, meninas, para finalizar,
eu acho que vocês têm que deixar uma indicação de livros, né, para que as pessoas elas possam. Então, claro que a gente tem que falar o nome dos livros publicados. E se tem algum aí de fácil acesso, de alguma leitura levinha, que para o começo de tudo, assim, eu acho que também é legal a gente deixar. Nós, né, Bru, nosso grupo, o qual a Bruna faz parte, escreve bastante, nós temos 3 livros publicados, sendo 2 extremamente técnicos, né, que englobam capítulos com nome de genes, nome de enzimas, né, referência bibliográfica, e um que atende bem ao que você perguntou, que chama, né, Epigenética, Seja a Sua Medicina, que é um livro destinado a pacientes, né? A gente chama de pessoas leigas, onde a gente explica de uma forma muito didática, né? Como essa maquinaria genética, de que forma o meio ambiente interage, né, com os nossos genes, orientações, gostosa leitura, fácil, né? Então fica a recomendação, é só procurar no Google mesmo, né? Epigenética, Seja a Sua Medicina, e vai sair o livro. Gravem esse nome, hein? Bom, eu acho que a gente poderia falar aqui o nosso Instagram, né? Para as pessoas conhecerem melhor o trabalho de vocês, nos seguirem. Bru? O meu é @NutriBrunaVidal. O meu é @AnetteMarum. Anete é com 2 N's. ANNETE. E Marum é com M de Maria no começo e no final também. De qualquer forma, eu vou pedir para deixar na descrição do vídeo. Bom, meu é Rafaela_Pereira. E sigam a Biominas Brasil também, @BiominasBrasil, para vocês ficarem sabendo sobre um pouco mais, né, sobre ciência, tecnologia e inovação. Bom, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Biominas Podcast, e que é uma iniciativa da Biominas Brasil. E eu gostaria de agradecer muito às nossas convidadas, a Anete e a Bruna, né? Foi um prazer tê-las aqui comigo hoje. A gente que agradece, né, gente? Obrigada, Rafa, pelo carinho, né, pela participação. A gente já trabalha com você também, já te admira. Então, muito obrigada a Biominas, muito obrigada a todos. Obrigada mesmo. Esse convite, talvez vocês vão achar que é uma panelinha, gente, mas não é. É porque a gente está com o melhor do Brasil aqui em nutrição de precisão mesmo, tá? Então, eu agradeço imensamente. Agradeço você que está nos acompanhando, né? Confira esse conteúdo, então, no Spotify ou um pouco mais nas redes sociais da Biominas Brasil.